Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, para sempre, para sempre. Amém? Oh, louvado seja o nome dele para sempre. Aquele que é bom, aquele que vive e reina, aquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas nas mãos, ao único Deus soberano, Criador dos céus e da terra, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? É isso que nós viemos fazer nessa noite, exaltar o nome dEle, dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Por isso nós estamos aqui. Amém? Queridos, nós estamos nessa noite e eu quero já iniciar a mensagem, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vamos fazer isso já. Está no livro de Eclesiastes, livro do pregador, livro de Eclesiastes, capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Enquanto você procura aí, louve comigo ao Senhor. Em adoração, cante. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, tu és como um rio, rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, oh aleluia, fonte inesgotável, fonte inesgotável, traz vida ao coração, cante como o rei Davi, aleluia, quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Em adoração a igreja quer ouvir. Em adoração, oh aleluia, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, tu és como um rio de águas vivas, aleluia, oh aleluia, flui dentro de mim, dentro de mim, és manancial, oh aleluia, fonte inesgotável, traz vida, traz vida, traz vida, como o rei Davi, cante, aleluia. Canta para Ele nesta noite. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Oh, digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa,
Coisa linda, a igreja louvando o Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como rei Davi, como rei Davi. Cante com a sua alma, diga para ele: quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Só tu és digno de louvor, Senhor. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor como forma de adoração ao nome dele. Pai, nós te adoramos. Obrigado por esse momento de adoração, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Senhor da nossa alma. Só o Senhor é digno de louvor e nós te adoramos por isso. Fica aqui conosco agora. Pai, ministra nos nossos corações mais uma vez. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, fala conosco. Não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que nós precisamos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ou é bom estarmos aqui, não é? Glória a Deus. Abra a Bíblia, livro do pregador, livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler apenas o versículo de número 4. Eclesiastes 11 e o verso de número 4. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou nunca colherá. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra, do texto sagrado, que mais uma vez o Senhor possa ministrar nos nossos corações e que o Espírito Santo funcione nesta noite, irmãos, como nosso ajudador, nos possibilitando compreender, nos auxiliando a compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar através deste texto, desse versículo da palavra do Senhor. Quem somente observa o vento, diz Salomão, nunca semeará, e os que olham para as nuvens nunca cegará. Amados, eu penso que esse texto, me parece, que este texto está falando de ter ou de obter resultado, de conseguir ou obter alguma coisa. O texto diz: quem semeia, ou seja, aquele que planta, o que espera, irmãos? Aquele que planta ou aquele que semeia, o que ele espera? Colher. É isso aí, Betinho. O resultado de quem planta, o resultado esperado é colher. E aquele que colhe, espera o quê? Colher muito, não é? Os irmãos já viram alguém plantar, e no momento em que ele for colher, a hora que chegar o momento da cega, como o texto diz, colher pouco? Não. Quem semeia quer colher como resultado, e quem colhe quer colher muito. A gente vê, vez por outra, nos noticiários aí, o Brasil batendo ano após ano, recorde após recorde na colheita de grãos ou na safra agrícola do Brasil. Porque quem planta, irmãos, como resultado espera colher. E quando chega o momento da colheita, aquele que está colhendo espera colher muito. Esse é o resultado de quem planta, é o resultado de quem colhe. Então eu acredito, na minha visão, eu penso que Salomão, ele está se referindo aqui a uma lei de resultado. Aquilo que nós esperamos.
em cima daquilo que nós fazemos. A semeadura gera a colheita, e a colheita se espera colher muito. É isso que eu consigo compreender, é isso que eu consigo entender nesse texto aqui. Mas o texto diz: aqueles que somente olham, ou aqueles que apenas observam, não alcançarão resultado. É isso que diz o texto. Aqueles que somente observam o vento, ele não vai plantar, ele não vai lançar semente, ou ele não semeará. E aqueles que apenas olham as nuvens, nunca vai colher. Então me parece que não é muito bom negócio ficar parado olhando. Me parece que não é muito bom negócio ficar apenas sentado esperando acontecer. Porque segundo a Bíblia, não acontece. O resultado que nós esperamos, ele não chega, ele não é produzido como fruto de uma posição estática ou parada nossa. Quando Salomão nos ensina essa verdade, ele está nos dizendo algumas coisas. A primeira coisa que eu percebo, irmãos, quando eu olho para esse texto, é que, por que será que muitas pessoas não alcançam o resultado esperado? Ontem, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o Baroni. Nós conversamos por um longo tempo, e faz tempo que a gente não conversava assim, né, Baroni? E na medida que eu conversava com ele, ele ia me falando algumas coisas, irmãos, e o meu coração estava nessa palavra, e Deus estava conferindo ao meu coração e me dando esta mensagem. Nós tivemos uma conversa muito sobre resultado ontem, e ele dizia para mim, ao longo da conversa, eu olhava ele falando, mas a minha cabeça, Baroni, estava nesse texto, porque o Espírito do Senhor ia confirmando no meu coração essa palavra, e ele dizia para mim, o importante é ter resultado. Não foi isso que você disse, Baroni? As pessoas estão querendo resultado, as empresas estão esperando resultado, mais do que a formação, mais do que o certificado na parede, mais do que o atestado, do que o diploma, mais do que qualquer outra coisa. O que as empresas estão esperando é resultado, e é a área de atuação dele, é nesse segmento que ele trabalha, fazendo consultoria, coach, para pessoas darem mais resultado, não apenas no sentido profissional, mas sobretudo na sua vida. Life coach, ou seja, coach para a vida, é isso que ele faz. E ele falava isso comigo e eu fiquei pensando nessa palavra. Por que será que muitas pessoas não alcançam ou não produzem o resultado que esperam? Eu fiquei pensando, queridos, a cada semana, nós estamos aqui na igreja, amém, irmãos? Amém, não é? A gente não vê a hora de chegar domingo. Ao longo da semana nós temos os nossos encontros. Na quarta, mulheres, como a Andréia disse. Na quinta-feira, academia bíblica. É o momento que a gente para poder estudar a palavra, ler o texto, aprender da palavra do Senhor. Mas o culto esperado é o culto de domingo. Domingo é o culto solene, porque nós aprendemos desde muito cedo que domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que Deus preparou para nós. Como diz o salmista, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nos alegremos nele. Então domingo é o culto solene. E a gente vai começar, não vai demorar. Eu tenho orado sobre isso. Nós teremos aqui o nosso culto dominical. Domingo pela manhã. Eu tenho pensado sobre isso e tenho orado sobre isso. Nós somos uma igreja razoavelmente nova, não é? Começamos há poucos anos, 3 anos apenas. Mas eu estou orando, irmãos, e acreditando que está chegando o momento da gente ter as nossas reuniões domingo pela manhã. Eu sinto falta disso. Eu fui criado assim, irmãos, desde sempre. Domingo era o dia da gente estar na igreja, e quando eu era criança, a gente ia para a escola dominical. E aí quando eu já comecei a fazer parte da orquestra da igreja, depois da escola dominical já tinha um ensaio. E aí eu ensaiava e voltava para casa, almoçava rapidinho e voltava para o outro ensaio. Era ensaio do coral, ou era evangelismo, ou era reunião de oração. E a gente passava o dia na igreja no domingo. E desde muito cedo eu aprendi ouvindo, domingo é o dia do Senhor. Então domingo é um culto solene, é quando nós nos encontramos. E daqui a pouco nós vamos começar as nossas reuniões domingo pela manhã, onde as famílias vão poder trazer os filhos, as crianças, mas domingo à noite nós vamos continuar firme aqui, amém, irmãos? Nós não vamos trocar a reunião da noite pela manhã, não. Nós estaremos nos 2 momentos servindo ao Senhor. Então domingo é o culto solene da igreja. É quando nós nos reunimos,
É quando nós nos encontramos. Isso tem acontecido rotineiramente, 52 semanas no mês, ou 52 domingos no ano, não no mês, às vezes 53. Nós estamos sempre juntos aqui. E Deus sempre, por bondade dEle, por misericórdia do Senhor, Deus tem ministrado uma palavra nos nossos corações, sim ou não, irmãos? Sempre. Deus nunca nos despede de mãos vazias. Nós nunca vamos embora com o sentimento de que hoje foi ruim. Eu pelo menos não, nos seus irmãos. Mas eu nunca vou embora para casa depois de uma reunião como essa, pensando, puxa, Jesus não veio hoje. Ou, esperei o Espírito Santo e ele nada, não deu as caras, não apareceu. Não, irmãos, isso nunca acontece, acontece. Sempre que nós estamos aqui, nós contamos com a presença do Espírito do Senhor e Ele nunca falta. Sempre está aqui, ministrando nos nossos corações, nos alegrando. Às vezes nós não estamos bem, às vezes nós não chegamos muito bem, porque a vida é assim, nós somos assim. Um domingo mais animado, o outro talvez um pouco mais cabisbaixo. Às vezes sofrendo um pouco as atribulações da vida, as dificuldades que fazem parte da nossa vida. Mas sempre que nós estamos aqui, Deus sempre tem ministrado uma palavra na nossa vida. A cada semana. E a palavra que o Senhor ministra nos nossos corações, ela ativa a nossa fé. Não é? Qual o propósito de estarmos aqui? Ouvir Deus falar. Esse é o propósito. Adorar ao Senhor. Ouvir Deus falar e ter a nossa fé ativada, acrescentada. Ouvir uma palavra que muda a nossa realidade. Ouvir uma palavra da parte de Deus que nos dê ânimo. Ninguém vem na igreja para sair desanimado, vem. A gente não vem na igreja para ouvir uma palavra que a gente vai sair daqui nervoso, dizendo não era isso. Que é isso, onde já se viu. Ninguém vem aqui para poder me ouvir falar de política, de eleição, de presidente, do Barretos, do time do Barretos, da seleção, não. A gente está aqui porque a gente espera ouvir uma palavra que vai ativar a nossa fé, nos ajudar no nosso relacionamento com Deus, ouvir o Senhor falar com a gente de pertinho. E às vezes Deus fala tão de perto conosco. Às vezes Deus vai lá no fundo e mexe, e remexe, e toca no fundo da nossa alma. Sabe por quê? Porque isso é propriedade da palavra. A Bíblia diz, falando dela mesma, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então quando Deus vai lá no fundo com você, esse é o papel da palavra. É isso que ela faz. É a propriedade da palavra. É ela que tem essa capacidade de ir lá no fundo da sua alma e mexer com você. Aonde a psicanálise não vai, aonde o psicólogo não chega, aonde a consulta não chega, aonde a análise não vai. Muitas vezes num culto como esse a palavra vai. E André trouxe uma palavra aqui nessa noite, a leitura de um texto falando do rio de Deus. A palavra é como o rio de Deus. E o rio de Deus, aonde ele passa, onde ele chega, ele leva vida. Esse é o papel do rio. As cidades antigas, as cidades europeias antigas, inclusive aqui, a nossa, por exemplo, São Paulo, nasceu na margem do rio Tietê. As grandes cidades do mundo, Paris, nasceu na margem do Sena, Londres nasceu na margem do Tâmisa, Lisboa nasceu na margem do Tejo. Todas as grandes cidades do mundo nasceram às margens do rio. Por quê? Porque onde tem água tem vida. Então o Espírito, ele flui como a água. E a palavra, ela vai e penetra levando vida. Aonde nada chega, a palavra chega. E nós ouvimos a palavra do Senhor, e a nossa fé é ativada. E quando a gente está aqui na igreja ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, mexe com a nossa alma. E algumas vezes a gente não quer ir embora. Não é, Isaac? Quando Deus está falando muito próximo, quando Deus está tocando naquela área que só gente sabia, a gente fala, Senhor, eu não quero ir embora daqui. Está tão bom aqui. Porque a gente tem medo, quando a gente sair da porta para fora, da gente não conseguir levar adiante a nossa fé. Não é assim? Eu não sei se é só comigo, mas eu acho que eu estou acompanhado de outros aqui.
Enquanto nós estamos aqui ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, e a nossa fé, ela é acrescentada. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a nossa fé, ela toma uma outra proporção. E Deus vai tratando, Deus vai tocando em áreas da nossa vida que só Ele sabe, só nós e alguém muito íntimo como Ele pode tocar e pode falar. E a gente vai ouvindo. E na maioria das vezes, nós saímos daqui com compromisso com Deus. Não é? Estou descrevendo o culto para os irmãos. Termina a mensagem. Nós fazemos uma oração e há um chamamento. Para que a gente faz isso? Qual o propósito? Não é expor, não é constranger, não. É chamar um compromisso. Quando a gente chama para o altar, e eu digo sempre, se essa palavra faz sentido para você, se de alguma forma Deus te tocou, e se você entende e compreende que precise hoje assumir um compromisso com Deus, dar um passo na direção dEle, venha, nós vamos orar por você. Não vem ainda não é o convite, viu, irmãos? Só estou contando para os irmãos o que acontece, não é? E aí a gente vem, e faz um compromisso com Deus e diz: Senhor, a partir de hoje eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não vou desistir do Senhor mais. A minha vida vai nessa direção. O Senhor falou tudo que eu precisava ouvir. Não é assim, Pedro? O Senhor falou tudo que eu precisava ouvir. Ou como o Senhor foi grande na minha vida hoje. E a gente vem para o altar. E nós oramos. Irmãos, e eu oro com toda a fé que Deus me dá. Para que tudo aquilo que foi falado, que produza resultado. Eu oro com fé. A igreja estende as mãos, a gente ora com fé. As pessoas que estão diante do altar oram com fé. E vão. Só que acontece algo. A segunda-feira chega, Vanderlei. E aí vem a terça. E vem todas as coisas sobre nós. Tudo aquilo que a vida tem que lançar, ela lança sobre nós. E mesmo a gente ouvindo a mensagem, mesmo a gente sendo impactado, mesmo a nossa fé sendo ativada pela palavra do Senhor, muitas vezes, mesmo assim, nós continuamos na mesma, Daiane. Não é? Mesmo assim, a mudança que a gente esperava experimentar não acontece. O resultado que a gente estava esperando que acontecesse, não acontece. As coisas não mudam. A semana começa com tudo e a gente vai enfrentando cada um dos desafios e obstáculos e inimigos que se colocam diante de nós. E a ansiedade vem, e a tristeza, e o problema, e tantas outras coisas. E a hora que a gente vê, a gente está sucumbindo diante de tudo isso daí. E a gente vai experimentando um tempo após outro tempo. E nada tem alcançado, nada tem mudado, nada tem transformado. A vida vai passando e a gente não consegue experimentar aquilo que nós desejamos, que o nosso coração anela, que é o resultado que nós esperamos. Quem semeia quer colher, não colhe. A gente lança as nossas sementes, mas às vezes não vem nada, não colhe, Varjão. E quando a gente sai para colher, a gente não consegue cegar, colher, nada. Nada acontece diferente. Mesmo quando a gente está aqui, como os irmãos estão agora ouvindo, parece que nada muda, parece que nada acontece. O resultado não acontece da forma que nós esperamos. Eu pergunto para você, porque eu perguntei para mim, nessa tarde, será que eu tenho alcançado na minha vida o resultado que eu tenho esperado, pelo qual eu tenho orado e pedido a Deus? Vou transferir para você essa pergunta. Será que você tem alcançado na sua vida o resultado que você tem esperado, pelo qual você tem orado e pedido a Deus?
Em outras palavras, a vida está te proporcionando o resultado que você quer, ou pelo qual você tem orado. A sua vida tem caminhado na direção que você tem buscado. Se isso tem acontecido, que bênção. Que bênção para você. Se tudo estiver acontecendo dentro da sua expectativa de realização, se os resultados, se os frutos que você está colhendo, se a sua colheita tem atendido a tua expectativa, ou às vezes superado a sua expectativa, oh, que bênção! Que momento especial você tem atravessado. Que Deus te mantenha assim, que as coisas continuem fluindo dessa forma, que o rio de Deus continue correndo caudaloso e poderoso na sua vida. Mas se isso não tem acontecido, se isso não tem acontecido dessa forma, se o resultado que você está esperando, ou tem orado e tem buscado, não acontece, eu acho que nós precisamos falar sobre isso hoje. Alguma coisa está acontecendo. Não é? Alguma coisa está acontecendo. Ou alguma coisa está faltando para você. Para nós que estamos aqui. A gente precisa olhar isso de frente hoje. Não dá mais para a gente adiar. Não dá mais para a gente continuar domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, décadas. Às vezes na casa do Senhor, servindo a Deus. Mas a gente não vê mudança. A gente não experimenta um resultado verdadeiramente satisfatório, que nos alcance, que produza em nós uma mudança de patamar, de posição. Eu acho que a gente precisa experimentar isso na vida, porque senão, irmãos, não vale a pena. Eu não estou dizendo que Deus vai nos dar tudo, mas Deus vai nos dar tudo que é importante para nós. Porque Ele é Deus, não é tudo que eu quero, mas é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Deus vai nos dar alegria, Deus vai nos dar satisfação, prazer. Vai vir luta, vai vir tristeza, vai ter choro, mas a vida não pode ser um eterno lamento. A gente olha e às vezes não tem nada para contar de realização. A gente olha para trás e pensa, puxa vida, o que eu fiz com os meus últimos 5 anos? Pensei sobre isso hoje. De verdade que eu pensei. O que eu fiz com os últimos 10 anos? Qual que é o saldo? Qual o resultado? Claro que nós teremos problemas, dificuldade, tristeza. Teremos tudo isso. Mas o saldo não pode ser esse. A balança tem 2 pratos. E um prato vai ter isso. Dificuldade, problemas, desafios, angústia, dor, aflição. No outro prato nós temos que ter alegria de viver, satisfação, realização, felicidade, presença de Deus, realização de comunhão, sentir o Senhor, família. E o saldo disso, aqui tem que pesar mais. Porque senão tem alguma coisa errada na nossa vida. O que será que está acontecendo? O que será que está faltando? Quando eu orava sobre isso hoje, para que eu pudesse ministrar aos irmãos nesta noite, eu estou vendo os irmãos me olhando com essa atenção, porque eu sei que o Espírito do Senhor está falando aos corações. Quando eu falava com Deus nesta noite, ou nessa tarde, Deus falou comigo, está faltando uma palavra que se chama atitude. Atitude. Aquele que fica só esperando e observando o vento, não lança semente. Aquele que fica só olhando as nuvens, nunca vai colher. Atitude é o que falta. Ou às vezes, quando não falta atitude, sobra atitude equivocada, atitude errada. Nós vamos ver hoje, irmãos, quais são essas atitudes. Às vezes falta, às vezes você pode estar me ouvindo dizendo, mas eu tenho atitude. Mas será que são as atitudes certas? Será que nós estamos tomando as atitudes certas na nossa vida? O que é atitude, irmãos?
Atitude é uma resposta comportamental que nós temos diante das circunstâncias da vida. Atitude é como nós reagimos, é uma postura que nós adotamos diante das situações que nós atravessamos. Atitude é um modo de agir, atitude é uma ação. Atitude é como nós agimos diante das diversas maneiras e situações que nós nos deparamos na vida. Existem várias maneiras, várias formas, várias atitudes para a gente encarar a vida, várias formas da gente encarar aquilo que a vida nos propõe. As nossas atitudes é que vão definir o resultado que nós teremos. Pense nisso. As suas atitudes é que vão definir o resultado que você vai ter na sua vida. Ei, Deus nos deu algumas coisas como atributo dele. E eu falo isso sempre aqui. Dentre essas coisas, a atitude. É a capacidade que a gente tem de agir diante das várias situações que a vida nos oferece. Cada um reage de uma forma, cada um reage de uma maneira, mas nós temos que reagir, nós temos que ter atitude. Se a situação não está boa, se o resultado que você está tendo não é o que você ora, pelo qual você ora, se o resultado que você está tendo não é o que você esperava ter, se o resultado que você está tendo não é pelo qual você tem colocado a sua vida e apostado todas as suas fichas nele, pode estar faltando atitude para você. Por isso que o resultado não chega. Ou você pode estar tendo as atitudes equivocadas, as atitudes erradas. E o Espírito Santo nessa noite, irmãos, através da palavra ministrada, ele vai nos ensinar a importância da atitude na nossa vida. Sim, irmãos, porque vida de fé requer atitude de fé. Vida de fé requer que nós tenhamos atitudes de fé também. É muito importante que a gente compreenda isso, que nós precisamos ter atitude que vão na direção do milagre que nós estamos pedindo para Deus. Alguém aqui está pedindo um milagre para o Senhor? Só isso, amém, coisa boa. Nem todo mundo está precisando, não é? E o que é milagre? Milagre, por definição, é aquilo que nós não podemos fazer. Milagre é algo sobrenatural. Milagre é aquilo que nós não explicamos com a razão. Então existe alguma área na sua vida, existe alguma coisa na sua vida que você precise de uma intervenção sobrenatural de Deus? Existe? Se existe, querido, você precisa de um milagre. É um milagre que você precisa. A notícia boa que eu tenho para te dar é que milagre é especialidade dele, do nosso Deus. Ele é especialista em fazer aquilo que você não pode fazer. Ele é especialista em realizar aquilo que a medicina não pode realizar. Se a sua questão, se o seu problema, se o resultado que você espera é na área da saúde, porque talvez você tenha recebido um diagnóstico desesperador, porque talvez você tenha recebido um diagnóstico que você olhou e disse: eu não sei mais o que vai ser de mim. Se é nessa área, me ouça. Porque é a especialidade de Deus fazer o milagre. Quando a medicina diz não dá, Deus diz dá. Se o que você está precisando é de uma intervenção de Deus no seu casamento, na sua vida conjugal, porque você não consegue solucionar na parte que toca você, na parte que interessa você, ou naquilo que você pôde fazer, você fez, e agora não depende mais de você, e você precisa de um milagre, é especialidade dele. Casamento é coisa do Senhor. Foi ele que pensou, ele que projetou, ele que disse: não é bom que o homem esteja só, vocês precisam arrumar uma mulher, vocês precisam estar juntos.
E ele continua dizendo, vai deixar o homem pai e mãe, unir-se a uma mulher e vão se tornar os dois uma só carne. Então Deus está no casamento. Eu não posso acreditar que Deus está na separação, na dissensão de um casamento. Eu não posso acreditar. Eu creio que Deus restaura. Eu creio que Deus restaura o casamento de novo. Eu creio que Deus faz brotar amor onde talvez já não existe mais amor. Eu creio nisso. Se você ainda está lutando por isso, e precisa de um milagre, porque às vezes não depende só da gente, não é? Onde vivem dois, não depende só de um, depende dos dois. E você diz por você, mas você não pode dizer pelo outro, ou pela outra. E talvez o outro não está tão interessado como você está. Talvez o outro não está querendo tanto quanto você está querendo segurar esse casamento a qualquer preço, a qualquer custo. Mas você está aqui nesta noite, e por causa de você, Deus vai agir no outro lá. É assim que funciona? Não importa. Por causa de você, Deus toca lá. Então, se a sua necessidade, como resultado nesta noite, você entrou aqui nessas portas, ou por essas portas, e disse: Deus, eu preciso de um milagre. O resultado que eu espero é um milagre na minha vida, seja em que área for. Existem algumas atitudes que eu quero falar com você nesta noite, para que você faça. Porque existem algumas coisas que dependem de nós, Bianca, nesse processo do milagre. O milagre depende de Deus, mas algumas atitudes que nós temos que tomar para que o milagre seja realizado, depende de nós. Porque se a gente ficar sentado, só observando, como ficou aqui no texto do pregador, ele diz: não vai ter colheita. Se você ficar sentado só esperando acontecer, não vai ter plantio, não vai ter cega, nada vai acontecer. O resultado vai ser o mesmo. Talvez semana após semana, nós estamos sentados esperando acontecer. Talvez mês após mês, nós estamos sentados esperando que Deus faça. Mas hoje você vai me ouvir dizer para você que existe uma parte nesse processo que depende de mim, que depende de você. As nossas atitudes para Deus definem o resultado daquilo que nós estamos pedindo. Juntaram 4, um de cada lado da cama, e foram correndo levar o paralítico para que Jesus pudesse curar Márcia. Só que quando eles chegaram na casa, quem disse de entrar? Lotado. E eles falaram: dá licença um pouquinho, eu preciso passar com esse paralítico. O cara olhou e falou: meu amigo, eu também estou precisando de uma bênção. Rapaz, deixa eu passar com esse homem, a situação dele é pior. Querido, você não sabe a minha. É assim, não é? Ninguém quer dar a bênção dele para outro, né? Mas Deus tem bênção para todos. E aí eles fizeram algo impensável, que eles não precisavam fazer. Eles podiam olhar para aquele homem, para o paralítico, e dizer: meu amigo, nós tentamos. Não é assim que a gente fala? Tentei, não deu. Alivia a consciência, a gente fica mais tranquilo, e a gente diz para a pessoa: eu até que tentei. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles não disseram isso, não. Eles disseram: a gente não entra por essa porta, então nós vamos entrar por cima. Subiram em cima da casa, pensa isso. Botaram uma escada, subiram em cima da casa, e Jesus está no centro da sala falando. Jesus está no centro da sala falando. E esses homens andando em cima do telhado, puxaram o paralítico lá em cima e começaram a jogar telha, a destelhar a casa da mulher. E começaram a tirar telha, e Jesus está falando. De repente entra uma fresta de luz aqui onde Jesus está. A primeira telha é arrancada, e arranca-se outras telhas, e vão tirando, e vão tirando, e vão tirando. E Jesus está pensando: meu Deus, o que é isso aí em cima? Não conseguiu entrar pela porta, entra para o telhado. De repente Jesus está aqui falando, pum, e eles descem o homem com a cama na frente dele. Pensa, Jesus ensinando,
O paralítico na frente dele, olhando, fez assim para Jesus. Hello, né? Estou aqui. Jesus olhou e pensou, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu acho que Jesus riu, irmãos. A Bíblia não diz, mas eu creio que Jesus achou bom demais aquilo. E disse, o que esses caras fizeram por causa de um milagre? Jesus disse, quer saber? Perdoado estão os teus pecados, filho. Vou perdoar os pecados desse homem aqui agora. Perdoados estão os teus pecados. E aí diz a Bíblia que os religiosos que estavam na sala, os fariseus, disseram, disseram não, pensaram, disseram entre eles baixinho, quem que é esse homem para perdoar pecado? O que ele está pensando que ele é? Que loucura é essa? E Jesus, sabendo, como Deus, disse, não posso perdoar pecado não? Porque o paralítico, irmãos, recebeu o perdão dos pecados de Jesus, mas eu acho que no fundo ele pensou, mas Senhor, e o milagre? Eu quero andar. E Jesus deixou ele ali um pouquinho. Enquanto os religiosos questionaram a atitude de Jesus, ele disse, eu não posso perdoar pecado não, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu também te digo, filho, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Na mesma hora o homem levantou, pegou a cama e foi para a casa dele. Não saiu pelo telhado, irmãos. Saiu andando pela porta principal. Abriram um lugar para ele passar. Eu fico pensando, se aqueles homens não tivessem essa atitude, se aqueles homens não tivessem feito isso, e tivessem dado a desculpa que a gente sempre dá, eu tentei, você viu, não deu certo porque não tinha que dar, aquele homem tinha morrido paralítico. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que para o resultado chegar, o resultado que nós queremos, oramos e pedimos, requer um esforço nosso, irmãos. Nós temos que tirar algumas telhas às vezes. Nós temos que ter coragem de fazer isso daí. Para uns aquilo era um mico, para outros era uma loucura, e eles não estavam nem aí, disseram, eu quero o meu milagre. A gente precisa quebrar esses paradigmas, essas coisas que nos amarram, esse jeito convencional, e achar que tem que ser assim. Ei, arranca as telhas se precisar. Se está difícil de você chegar a Jesus pela porta da frente, arranca a telha. Isso requer esforço nosso, isso fala de uma disposição nossa. Rasga sua alma, mergulha nele. Você que sabe a importância do resultado para você. Mas a verdade é, se não houver mudança de atitude, não tem mudança de resultado. As nossas atitudes definem o resultado de Deus na nossa vida. Eu vou dizer isso até o final dessa mensagem. Quando eu olho para a Bíblia, e eu já vou terminar, eu vejo a história de um homem chamado Jacó, que está lá no Gênesis. Jacó significa enganador, suplantador, todo mundo sabe. E aí chega um momento que ele está voltando para a terra dele, e ele diz, eu não posso voltar mais como enganador. Eu não posso voltar lá o Jacó que saiu, o velho Jacó. Eu preciso de uma mudança de personalidade, de caráter na minha vida, no meu jeito de ser. E diz a Bíblia, quando ele estava atravessando o val de Jaboque, um riacho, um córrego, ele disse para a família, passe vocês primeiro. Atravessou a família para o lado de lá e ficou do lado de cá, desse riachozinho. Diz a Bíblia que ele entrou numa luta com Deus. Dizia, Deus, eu quero a minha bênção. E a minha bênção é, muda o meu caráter, muda a minha natureza, muda o meu jeito de ser. E diz a Bíblia que Deus se apresentou a Jacó. E ele travou uma luta com Deus a noite inteirinha. O sol já estava despontando, diz a Bíblia, a alva já estava vindo, a estrela da manhã. E ele estava lutando com Deus, dizendo, eu quero a minha bênção. Eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. E Deus dizia, eu estou indo. Ele disse, não.
e agarrou Deus pela coxa. Numa figura, numa teofania, uma manifestação de Deus, numa forma de um anjo, na forma de um ser. E diz a Bíblia que ele lutava com Deus e dizia: eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. Até que quando o sol despontava, diz o texto, Deus toca na coxa de Jacó, faz uma marca nele e deixa ele mancando. E Deus disse: então eu vou te dar a bênção. A partir de hoje você não é mais Jacó. O teu nome será mudado. No texto sagrado, na Bíblia, o nome tem muito a ver com a natureza e com a personalidade da pessoa, com o caráter da pessoa. Nós encontramos na Bíblia vários nomes que ligam o nome à história de vida da pessoa, como Jabes, como Noemi, como Samuel. Jacó significava, ou significa o enganador, aquele que engana. Deus disse: a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó. A partir de hoje, o seu nome será Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Deus mudou a natureza, o caráter desse homem. Ele deixa de ser Jacó e vira príncipe de Deus. E aquele lugar ele chama de Peniel, porque face a face eu lutei com Deus. Peniel significa face a face com Deus. Ok. O que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer para você? É que a nossa atitude diz muito para Deus. Quanto que nós estamos dispostos a lutar pela bênção de Deus? Quanto que você está disposto de lutar pela bênção de Deus? Porque Deus não vai mandar só da gente ficar olhando. O texto diz: aqueles que só observam, aqueles que só olham, nada acontece. Essa luta com Deus de Jacó fala de uma batalha de oração, Peniel. É na oração que nós ficamos face a face com Deus. É uma batalha de oração, de entrega, de querer, de buscar. Quanto que nós estamos dispostos a lutar por isso? Às vezes nós pensamos: mas não vem. Eu estou na igreja, mas o resultado não vem, a vida não muda, as coisas não acontecem. Ok, Karina. Mas quanto que nós estamos lutando com Deus lá no nosso íntimo? Como diz a Bíblia: entra no teu quarto, fecha a porta e mergulha nele em secreto, e o teu pai que vem em secreto te abençoará. Quanto que nós estamos dispostos a lutar com Deus pela nossa bênção? É uma mudança de atitude. Atitude de luta, de busca, de entrega. Senhor, eu quero. Noite após noite. Quanto você está disposto de lutar com Deus em oração para que Deus mude a realidade da tua casa? Quanto você está disposto a lutar com Deus em oração para que Deus resgate o seu filho, para que Deus organize a sua vida financeira, para que Deus restaure o que precisa ser restaurado? Quanto? Quanto você tem orado por isso? Não precisa falar para mim não, fala para Deus de verdade. Quanto você de fato tem pago o preço por isso? É por isso que às vezes o resultado não acontece. Porque nós não mudamos as nossas atitudes. Entende, irmãos? Entende? Eu creio que o Senhor, através da palavra, Ele está nos ensinando aqui. Por que o resultado não acontece? Porque a gente precisa mudar as nossas atitudes. É assim que funciona. Para terminar, fica de pé. Eu já vou terminar esse culto, nós vamos orar na sequência. Mas para terminar, tem uma outra atitude de uma pessoa. Hoje é dia das mães. E eu quero homenagear aqui uma mulher que foi uma mãe incrível. Uma mãe exemplar para todas as mães que estão aqui. O nome dessa mulher era Ana. Ana, a mãe de Samuel. Nós vamos estudar na escola teológica sobre Samuel. Ana, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Diz a Bíblia que ela não gerava, ela era estéril. E ela queria muito ter um filho. O sonho da vida de Ana era: eu quero um filho, Senhor.
Porque o marido dela, Eucana, que também tinha por mulher Penina. Penina tinha dado muitos filhos a Eucana, mas a Bíblia diz que Eucana amava Ana, queria ter filhos com Ana. E ela pede um filho ao Senhor, e você conhece a história, e Deus dá. Não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre o milagre do filho, não é sobre Samuel que chegou para Ana, mas é sobre a atitude dessa mulher depois do milagre. É sobre a atitude de Ana depois que ela foi abençoada, porque ela recebeu o milagre. Deus deu Samuel a ela. Só que, irmãos, o versículo 1 do capítulo 27 e 28 de Samuel, diz que Ana, depois que ganhou Samuel, esperou o menino desmamar. Ela disse: chegou a hora agora, eu vou entregar esse menino que Deus me deu, eu vou entregar ele para o Senhor no templo. Pegou Samuel pelas mãos. Samuelzinho devia ter uns 2, 3 anos. Chegou no templo, encontrou o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que ela levou um animal, ofereceu um sacrifício de gratidão ao Senhor. Acabou de oferecer um sacrifício de gratidão. Chegou diante do sacerdote Eli e disse: sacerdote, esse é Samuel, meu filho. Por esse menino orava eu, aquele dia que o Senhor me viu aqui orando. E Deus me deu. E hoje estou devolvendo ele para o Senhor. Eu estou entregando ao Senhor de novo, para que todos os dias da vida dele, ele viva na casa do Senhor e para o Senhor. Ele é do Senhor. Eu estou devolvendo ele para o Senhor. Oh, que atitude dessa mulher. Que atitude dessa mulher. Isso mostra para mim e mostra para você o que nós estamos dispostos a entregar para o Senhor por aquilo que nós queremos. O que nós estamos dispostos a entregar para o Senhor pelo que nós queremos. Posso te dizer, Deus não quer a tua casa, Deus não quer o teu carro, Deus não quer a tua conta do banco, Deus não quer os teus bens, Deus não quer a tua posição, Deus não quer o teu status, Deus não quer aquilo que você tem de mais precioso materialmente falando. Deus quer você. É você que Ele quer. É a tua vida. É isso que Ele quer. O que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor pelo que nós queremos. Atitude de entrega. Atitude de entrega, ei, move o céu em seu favor. Mexe o céu em seu favor. O que nós estamos dispostos a entregar a Deus. O nosso dízimo. E eu não estou dizendo de dízimo dinheiro aqui, não. Só dinheiro, não é isso. Eu estou dizendo de dízimo do teu tempo, da tua habilidade, da tua competência, do teu conhecimento. Dízimo é a 10ª parte, ou parte daquilo que Deus te dá, entregar de volta para Ele. Às vezes a gente associa dízimo apenas com dinheiro, não é? Mas não é isso. O que você está disposto a entregar para o Senhor daquilo que Deus tem te dado. Meia hora do seu tempo, meia hora por dia. Ah, não, é muito, eu não consigo parar meia hora de jeito nenhum. Ok. Quanto que Deus vale para você? Pela mudança que você está querendo? O resultado que você quer? O que você está disposto a entregar? Eu vou repetir. As nossas atitudes para Deus definem o resultado que nós esperamos dele na nossa vida. São as nossas atitudes que vão definir o resultado que nós queremos que Deus produza. Às vezes você acha que tá bom demais assim. Ei, tá bom demais. Eu venho aqui. Estou aqui uma vez por semana, nem vinha antes, agora estou vindo. Só que Deus quer mais.
Porque nós não queremos mais? Nós não queremos mais de Deus? Alguém aqui está satisfeitíssimo com o que tem? Erga a mão. Estou dizendo tem materialmente, não. Está satisfeito com o que tem recebido de Deus ou quer mais? Ou precisa de mais? Na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos? Não, eu quero mais. Então deixa eu te dizer, Deus também espera mais de você. É a nossa atitude com relação a Ele. Talvez não era o que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que era o que você precisava ouvir. Porque às vezes você está se perguntando, não muda, eu não vejo mudança, não acontece, continua na mesma, a minha vida, os meus negócios, a minha empresa, a minha vida financeira, e eu estou não sei quantos anos. Ei, querido, é uma atitude sua que vai mudar, é a sua atitude que precisa mudar. Nós vimos aqui. Ei, fecha seus olhos, eu vou orar por você. Louve o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida.